fogo da espírita, a gente fica mais quente ainda, com mais calor. Pode sentar, amados. Se quiser procurar aí onde tem cantinho de ventilador para ficar mais à vontade, fica à vontade. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Que o Senhor nos use nessa noite, amém? Aleluia. Você pode abrir sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 8. Uma responsabilidade tremenda estar aqui pregando, né? O povo sabe que eu fujo disso, né? Aí, dei de cara com quem? Com umas irmãs ali que congregaram comigo durante muitos anos lá na outra igreja. Jesus, que bom que vocês estão aqui, glória a Deus. O Senhor é bom. Então, vamos lá, todos já abriram? Então, diz assim a palavra do Senhor, a partir do 1 até o 11. É a passagem da mulher que foi pega em adultério. Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo ele voltou novamente ao templo, e todo o povo vinha até ele, e assentando-se, lhes ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher pega em adultério, e colocando-a no meio de todos, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério, no próprio ato. Ora, Moisés nos ordena na lei que tais sejam apedrejadas, mas tu, que dizes? Isso eles diziam, tentando para poderem ter do que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, escrevia com seu dedo no chão, como se não os ouvisse. Então, quando eles continuaram a perguntar-lhe, levantando-se, disse-lhes: Aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia no chão. E eles, ouvindo isso, sendo condenados por suas próprias consciências, saíram um a um, começando do mais velho até o último. E Jesus foi deixado sozinho e a mulher em pé no meio. Tendo Jesus se levantado e não vendo ninguém, senão a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Nenhum homem te condenou? Ela disse: Nenhum homem, Senhor. Disse-lhe Jesus: Nem eu te condeno. Vai, não peques mais. Aleluia, glória a Deus. Essa passagem ela é bem conhecida, né? E ela, assim, ela por si só ela já se auto-explica, né? Que é uma mulher que foi pega em ato de adultério, e pela lei de Moisés, por ter sido pega em ato de adultério, ela automaticamente era condenada a ser apedrejada em praça pública, na frente de todo mundo. Mas assim, algumas coisas ressaltaram aos meus olhos e eu queria, né, eu não gosto de pregar, mas eu pedi para pregar hoje. Eu falei: amor, deixa eu pregar, porque saltaram duas coisas aos meus olhos. E assim, a igreja do Senhor, a gente está vivendo um novo tempo, sabe? A gente tem falado muito da mesa que cura, da mesa que traz restauração. Então eu creio que a palavra para esses dias é uma mesa que restaura, que cura, né? Onde o Senhor nos chama a estar com Ele. E essa passagem ela fala de uma graça, né? Ela nos mostra a graça de Jesus sendo manifestada na vida daquela mulher, e é o que Ele faz conosco todos os dias. Todos os dias. Se não fosse essa graça de Jesus sobre as nossas vidas, certamente nós não estaríamos mais aqui. Mas é a graça dele que nos alcançou, que nos alcança todas as manhãs, é que nos levanta, que nos coloca de pé, e por essa graça nós estamos aqui. Naquele dia, aquela mulher foi pega, diz a palavra do Senhor. Aí eu fiquei imaginando, bom, ela
foi pega, ela já deveria estar fazendo outras vezes, certo? Então já tinha alguém de olho nela. Ela não foi assim, eu vou seguir aquela mulher ali porque eu acho que ela vai cometer o adultério. Não, ela já estava sendo vigiada, ela já estava sendo monitorada, ela já havia feito aquilo algumas vezes, então começaram a persegui-la até que por fim pegaram ela no ato. E detalhe, para ser pega no ato, para se constatar que ela estava em ato de adultério, ela foi levada do jeito que ela estava. Uma pessoa que está cometendo adultério, ela não está vestida, certo? Então ela estava despida. Provavelmente jogaram um lençol ou uma capa por cima dela, mas ela estava despida ali, diante do Senhor e diante de todas aquelas pessoas que estavam acusando ela do adultério. Bom, um ponto interessante que eu achei. Ela estava despida diante da presença do Senhor. E uma outra coisa é que a gente analisa o texto e em nenhum momento aquela mulher ela tenta justificar o que ela cometeu. Ela em momento algum questionou aquelas pessoas que estavam ali acusando ela, dizendo ou tentando se defender o porquê que ela havia praticado o adultério. Ela teve consciência do que ela havia cometido, da falta que ela estava cometendo, e ela simplesmente, despida ali ela ficou, e ela, não, eu vou aceitar a condenação que me deram, porque de fato eu estou em pecado. Então a primeira coisa que eu entendi, relendo muitas vezes essa passagem, é que a graça do Senhor, ela só nos alcança quando a gente reconhece a nossa natureza. Ela ali, o silêncio dela fez com que ela reconhecesse o erro que ela estava vivendo. Ela não tentou se justificar. Ela não falou, olha, Senhor, eu fiz isso porque o meu marido é mau para mim, porque o meu marido me bate, ou porque o meu marido não me procura mais, ou porque o meu marido me trai, ou porque o meu marido não gosta mais de mim. Não. Ela poderia ter falado, mas ela simplesmente se calou e aceitou aquela condenação porque ela entendeu que ela estava errada. Aí, por entender que ela estava errada e nua na presença do Senhor, ela não tinha o que esconder dele. A graça do Senhor alcançou e perdoou aquela mulher. Então, uma coisa importante que a gente precisa aprender nesse tempo é não dar mais justificativa para o que a gente faz de errado. Errou, como o pastor Dilto fala sempre, vacilou, ficou de vacilação, saiba que você tem um Senhor que não te julga, mas que Ele derrama da graça dele sobre a sua vida todos os dias. E quando Ele fala para ela, vai, não tem ninguém para te condenar, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Ele não falou para ela, olha, eu estou derramando a graça sobre a tua vida, né? Mas para você continuar fazendo o que você faz, não. É para você não fazer mais. Porque em algumas versões diz que o Senhor fala para ela, para que não te suceda coisa pior. O que Ele quis dizer com isso? Se você continuar praticando o que você está praticando aí, vai chegar um momento, pode acontecer da minha graça não mais te alcançar, que você morrer por conta disso que você está fazendo. Então a minha graça te alcançou para você não fazer mais, para você não viver mais, para você andar em novidade de vida. É isso que a graça do Senhor faz conosco. E quando a gente entende isso, quando a gente entende isso no nosso espírito, gente, isso muda, vira uma chave. Isso tem virado uma chave dentro de mim. Porque se a gente for analisar, a gente não é merecedor de nada. A gente não mereceu ser salvo, a gente não mereceu nada disso. Então, se a gente for tentar entender o porquê Deus nos escolheu, a gente não vai entender. A gente não consegue entender. A nossa mente, a mente humana,
não consegue entender por que Ele nos escolheu. Poxa, eu cheia de pecado, cheia de defeitos, cheia de mazela, e ainda assim Ele me ama. É inexplicável o amor que Ele tem por nós, a graça que Ele derrama sobre as nossas vidas. Mas isso é para quê? Para eu continuar pecando? Não. É para eu entender que a graça dEle, quando me alcança, me faz forte para vencer aquilo que na carne eu não consigo. E um outro ponto que eu analisei, né, é que ele fala: cadê os teus acusadores? Irmãos, vamos falar sério. Existem, como a Hannah pregou aqui na semana passada, existem pecados, existem situações que o Senhor revela. Ele precisa revelar para que haja uma cura, uma restauração. Então, quando há necessidade disso, porque Ele avisa, Ele vai avisando, Ele vai usando os profetas dele para falar: olha, não faz isso, não faz aquilo. Chega uma hora que Ele cansa. E quando Ele cansa, Ele permite que o pecado seja mostrado, que a tua nudez, que a minha nudez seja exposta. Para quê? Para nos curar. Porém, a quem Ele chama? As pessoas que fazem, que trazem a nossa nudez à tona, Ele chama de acusador. Então, que nós não sejamos acusadores. Se precisar mostrar, se Deus precisar, que seja pelo ímpio ou por aqueles que não têm entendimento, mas nunca por nós que temos entendimento. Que não sejamos acusadores, porque a palavra de Deus diz que nós somos devedores uns dos outros. E eu sou devedor de você em quê? Pô, Márcia, eu te devo em quê? No amor. No amor. Somos devedores do Senhor uns para com os outros, no amor. A palavra de Deus diz lá em Colossenses 3 que o vínculo do amor é a perfeição. O vínculo do amor é a perfeição. Tá. A gente entende que o amor não é um sentimento, não é um arrepio, mas o amor é uma pessoa, o amor é uma decisão. Quem é a pessoa do amor? O próprio Deus. Ele é a perfeição. Quanto mais eu amo a Deus, quanto mais eu me aproximo dele, mais perfeito eu fico. Mais eu sou aperfeiçoada no amor do Senhor. E quando o amor do Senhor transborda em nós, sabe, esse dedo acusador, ele não existe mais. Paulo vai dizer que quando a gente tem algo contra alguém, ou se a gente pegou, ou se a gente viu um irmão praticando algum delito, o que a gente deve fazer? Vai lá, conversa com teu irmão, fala para ele do que ele fez, porque se você fizer ele entender, você ganhou o teu irmão. Aí ele continua falando: tá, você falou, você fez lá, e a pessoa continuou fazendo, agindo da mesma forma, você chama uma testemunha, vai lá e fala de novo: olha, é isso, 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 isso. E por final, ele diz: e se ainda assim a pessoa não tiver conserto, não quiser conserto, leva-se diante da igreja, descortina-se o pecado, aí deixa o que a igreja vai decidir. Porém, quero lembrar para vocês que a essas pessoas o Senhor chama de acusador. A Bíblia fala que o Senhor, Ele é o nosso advogado, e Ele está lá, à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. E a palavra de Deus diz que quem fica lá, quem tem acesso, não me pergunte como, mas tem acesso ao trono de Deus, Satanás. E ele vai lá: ó, teu filho, aquele ali, ó lá, vacilou de novo. E aí, tu não vai fazer nada não? Vai deixar do jeito que está? O nosso advogado, que é Jesus, Pai, o Senhor é a graça.
A graça é tua, a misericórdia é tua. Eles que são falhos, o Senhor mandou perdoar 70 vezes 7. E o Senhor, então, que é o próprio amor, o perdão em pessoa, não vai perdoar? É isso que Ele faz por mim e por você. É isso que Ele faz por mim e por você. E a palavra ainda vai dizer que o amor, ele tem o poder de encobrir multidão de pecados. O amor tem o poder de encobrir multidão de pecado. Aquele que muito ama, muito é perdoado. Irmãos, eu ainda não estou nesse nível, mas eu tenho buscado chegar. Eu tenho consciência de que eu tenho um coração generoso e sempre que eu posso eu ajudo. Quando me pedem ajuda ou quando eu sei que alguém está precisando de ajuda, eu vou lá. Mas eu nunca dou do que vai me fazer falta. Eu sempre dou do que está me sobrando. E eu tenho falado para Deus, eu quero te amar tanto o meu irmão, ao ponto de dar para ele aquilo que vai me fazer falta. Porque é nisso que se mostra o amor. E eu conheço pessoas que tiram dos seus alimentos, que tiram da sua despensa para abençoar a vida de pessoas. Isso é amor, irmãos. Isso é amor. Sabe, você se desprender de algo que é seu, pro seu uso, para dar para alguém. E muitas vezes também conheço pessoas que são avacalhadas, que são traídas, que lidam com a ingratidão. Eu já lidei com isso. Eu confesso para os irmãos que eu ainda não sei lidar com a ingratidão, é algo que ainda me fere. Mas eu conheço pessoas em que a ingratidão, porque entendeu que quando faz porque ama e porque entendeu que o amor de Deus apaga a multidão de pecados. Porque quando a gente é muito hipócrita, a gente age muito como fariseu. Sabe, porque a gente vê muito o defeito do outro, a debilidade do outro, mas a gente não olha para nós. O salmista Davi fala que, Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces, Tu me esquadrinhas, Tu sabes me levantar, me deitar. A palavra está aqui no meu pensamento, mas Tu já sabes, Senhor, porque o Senhor me sonda, o Senhor me conhece. Então, eu não conheço, eu tenho uma noção de vocês, mas eu sei da minha natureza. Eu conheço a minha natureza e ela é má, ela é perversa. É uma luta constante entre o bem e o mal, para eu fazer aquilo que é certo diante do Senhor. É uma luta constante. Então eu conheço a minha natureza e eu tenho aprendido com o Senhor, depois de dar muitas cabeçadas, depois de errar muito, sabe, depois de fraquejar muito, a não mais julgar ninguém. Porque eu entendi que esse papel de acusador não é meu. O que o Senhor me manda fazer é amar. Mas você vai amar o cara que está vacilando, a cara que está vacilando? Vou dizer para ele, vou dizer para ela, olha só, tu está errado. Tu sabe que tu está fazendo, está errado. Mas eu vou orar pela sua vida. O dia que você quiser mudança, o dia que você quiser ajuda para mudar, eu estou aqui para caminhar junto com você. Enquanto você não quiser, realmente eu não tenho como te ajudar. Mas o dia que você quiser ajuda, o dia que você quiser mudar de vida, mudar o rumo da tua história, eu estou aqui para andar com você. É isso que o Senhor nos chama para fazer. Sabe por que a igreja do Senhor está tão perdida? Cada um levantando a sua bandeira, porque a gente se perdeu nisso. A gente está tão olhando para o defeito do outro que esqueceu de olhar para os nossos defeitos.
Sabe, eu tenho um filho, ele está ali, ele é branquinha pra gente. A gente apelida ele lá em casa de um super sincero. E às vezes eu tenho que podar ele, eu tenho que falar, olha, Isaac, você tem que falar a verdade, você tem que ser sincero, mas vai devagar. Porque às vezes as pessoas confundem sinceridade com falta de educação e às vezes você é mal educado. E não é isso que eu te ensino. Mas ele é o super sincero. Ele não faz. Quando ele gosta, ele gosta. Quando ele não gosta, ele não faz questão nenhuma de fazer você gostar dele. Você gosta dele ou você não gosta dele. É a personalidade dele. O Senhor vai tratar. E esses dias ele me falou uma coisa que me deu vontade de dar uns tapas nele, mas eu estava errada. Porque ele é super sincero. Eu cobro. Chegou em casa, da rua, não vai dormir sem tomar banho. Não vai dormir sem tomar banho. É uma briga. Porque às vezes ele chega com sono, chega cansado, quer se jogar na cama. Eu, pode tomar banho. Aí nós viajamos, final de semana. A gente está chegando na pousada, né? Eles foram tomar banho, cada um seu, e eu fiquei na redinha lá, descansando, conversando com Deus, orando. Aí quando eu entrei, estava todo mundo, né? Ele e meu marido de banho tomado. E eu fui pro banheiro, peguei meu pijama, botei meu pijama, escovei meu dente, voltei. Você não tomou banho? Eita! Pegou! Mãe, você não deixa eu dormir sem tomar banho. Você briga comigo, você me chama de porquinho. Você sabia que isso é hipocrisia? Eita! Você não parabéns, você não tá para cá. O que eu tive que fazer? Veio, a vontade de brigar com ele veio, mas ele estava certo. Eu não posso exigir dele algo que eu não faço. E às vezes a gente exige do outro aquilo mesmo que a gente não faz. Irmãos, vamos lá. Todo mundo aqui é pecador, todo mundo tem pecado. De repente o meu pecado é diferente do teu, mas todo mundo é pecador, certo? Então vamos começar a tratar de nos libertar dos nossos pecados e deixar os pecados dos outros para os outros se libertar. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Vamos parar com isso. De querer tomar conta da vida do teu irmão. Olha para a tua vida. Se você parar para olhar dentro de você, você vai descobrir que você não tem nada de bom para oferecer para o Senhor e ainda assim Ele te ama. A mesma coisa é com o teu irmão. Sabe, então quando a gente parar de agir com hipocrisia, não é, sabe, tem que fazer o que eu estou falando, o que eu estou mandando. Não, a gente tem que ser exemplo. Eu tenho que ser exemplo. Porque eu não posso exigir deles, nem dela, nem dele, aquilo que eu mesma não estou fazendo. Aquilo que eu mesma não estou praticando. E com isso a gente vai crescendo. Com isso a gente vai restaurando a casa do Senhor. Com isso a gente vai reparando as brechas. Com isso a gente vai engrandecendo o nome do Senhor em unidade. Sabe aquela unidade? Onde o corpo de Cristo, onde aquele que sente dor, dói em mim também. Essa é a vontade do Senhor. Que a gente chegue a esse nível de intimidade, que a dor do nosso irmão seja a nossa dor. Sabe, onde ninguém passa necessidade, porque caramba, não, fulano está passando, peraí, é agora. Sabe, hoje a gente só sabe que o irmão está passando necessidade porque chega até nós. Mas a gente, por falta de convívio, por falta de comunhão, por não estar sempre perto, a gente não sabe. Aí a gente escuta de uma outra pessoa, olha, fulano está passando por isso, por aquilo, vamos ajudar? Mas por que eu não sei? Porque falta comunhão. Falta parar para conversar. Falta parar a mesa, de sentar à mesa. Sabe, a palavra do Senhor diz que tem uma mesa posta já, onde o Senhor Jesus, Ele nos chama para sentar à mesa com Ele. E na mesa, irmãos,
Na mesa a cura, na mesa a libertação. Porque na mesa a gente tem coragem de expor aquilo que está nos doendo, aquilo que está nos fazendo mal, aquilo que está nos contaminando, aquilo que está nos entristecendo. Tudo isso, quando a gente está sentado à mesa, a gente tem coragem de expor, que numa reunião a gente não vai conseguir expor, a gente não vai conseguir falar. Então esse é o tempo em que o Senhor nos leva à mesa. Sabe? Esse é o tempo em que o Senhor nos chama a olhar para nós mesmos, sabe? Olhar para dentro de nós, olhar para nossa carnalidade e começar a mudar de dentro para fora. De dentro para fora. Eu não posso subir aqui e pregar algo em que eu ou não esteja vivendo ou não esteja procurando viver, porque aí eu estarei sendo hipócrita. Eu estarei passando para vocês hipocrisia. E a gente tem que deixar o fariseísmo e a hipocrisia do lado de fora. Entendendo que aqui é um hospital, que aqui vão entrar pessoas doentes, precisando de cura, precisando de libertação. E muitas das vezes o que essas pessoas precisam é de um abraço, é de um carinho, é de um afago, é de um respeito. E a gente tem que aprender isso com o Senhor. Porque aquela mulher, ela tinha todos os motivos para ser apedrejada. Ela foi pega, ela estava traindo o marido dela. E ainda assim, o Senhor olhou com os olhos de misericórdia. Ele não olhou para o que ela havia feito, mas Ele olhou para o que ela poderia se tornar dali para frente. E é assim que Ele nos olha. E é assim que Ele nos vê. Sabe? E uma coisa assim que eu queria falar para vocês, né? Que quando ele fala aqui que ele começa a escrever, né? Na terra, na areia, algumas pessoas falam, né? Que ele estava escrevendo o pecado daquelas pessoas que estavam ali. Mas quem estuda no hebraico, no profundo, sabe, porque está escrito lá no profeta Jeremias, Márcia, Jeremias, ele vai dizer que escreverei, vamos ler, deixa eu procurar aqui para vocês, Jeremias. Jeremias 17. 17, 13. Vocês acharam? Se não tiver achado, se atentem que eu vou ler. O Senhor, a esperança de Israel, todos que abandonam a ti serão envergonhados, e aqueles que se afastam de mim serão escritos na areia, porque eles abandonaram o Senhor, a fonte de águas vivas. Quando Jesus estava ali escrevendo na terra, eles eram fariseus, doutores da lei, certo? Então eles conheciam todos os livros dos profetas, eles conheciam a palavra. Então eles sabiam do que estava tratando. Que aqueles que abandonaram o Senhor, que abandonaram os caminhos dele, estariam com seus nomes escritos na terra onde o vento vinha e sopra, e leva, e se apaga. Porque rejeitaram a fonte de águas vivas, que era o próprio Senhor que estava se manifestando ali naquele lugar. E quando eu entendi isso, eu falei, Senhor, eu não quero ter meu nome escrito no chão, na terra, onde o vento vem e vai embora, não. Eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida, Deus. Então, Senhor, eu não quero mais esse papel de acusador, não, sobre a minha vida. Porque o nome daqueles que estavam sendo escritos ali eram dos acusadores daquela mulher. Ele estava escrevendo o nome de cada um daqueles ali que estavam acusando ela, e eles lembraram da palavra do profeta: escreverei o nome de vocês na areia, porque se afastaram de mim. Eram doutores cheios de conhecimento, mas rejeitaram o verbo vivo, que era a fonte de água viva, que era Jesus. Então, nessa noite, se você entender essa palavra e não rejeitar o Senhor no teu coração, que é a fonte de toda a tua vida, Ele é capaz de não só de te dar uma vida nova, de te trazer esperança,
de trazer um renovo para a tua vida, como Ele é capaz de escrever o teu nome no livro da vida e de lá não sair mais. Porque se escrever no chão, na terra, o vento vai vir e vai apagar. Então a palavra do Senhor para nós nessa noite. Para a graça de Deus te alcançar, me alcançar. Primeira coisa, eu tenho que parar de justificar as minhas falhas. Segunda coisa, esse papel de acusador não é meu, não é seu. Eu vou sempre repetir aqui, todas as vezes que o Senhor mandar eu repetir, eu sempre repito isso. O papel de acusador não é meu, nem seu. Esse papel de acusador é do diabo. Vai acontecer, como a Hannah pregou, que o Senhor vai precisar descortinar coisas para que sejam restauradas, vai, mas que não sejam nem por você, nem por mim. Porque aqueles que acusam são chamados pelo Senhor de acusadores. Se você tem algo contra alguém, contra qualquer pessoa, desse lugar ou de qualquer outro lugar, não saia por aí espalhando coisas que aconteceram, que você ouviu, que você presenciou. Vá até a pessoa e converse com ela. Mostre para ela, peça ajuda por ela. Porque esse Deus de amor, Ele não quer que nenhum de nós nos percamos. Esse Deus de amor, Ele derrama da graça dele sobre nossas vidas todos os dias. E a falha que eu cometo, ela é diferente da sua, mas ela é uma falha também. Então, em maneira alguma, eu posso me sentir melhor do que você em nada, porque o meu pecado é diferente do seu. A única coisa que o Senhor pede é para que nós nos despimos ante a sua face. Nos mostremos para Ele como nós realmente somos, sem justificativa. Aí sim, a graça dele nos alcança e nos muda, e nos restaura, e nos traz uma nova vida. Então nessa hora eu quero pedir para você, feche seus olhos. Feche seus olhos. Esse é um momento aí só teu e Deus. Se você quiser ficar de joelho, você fica. Se você quiser ficar de pé, você fica.